Quando o público brasileiro pensa em Antônio Fagundes, logo vem à mente a imagem do galã sério, dono de uma das vozes mais marcantes da televisão e protagonista de algumas das novelas mais memoráveis da história da Globo. Para muitos, ele é a personificação do talento e da disciplina no palco e diante das câmeras. Mas por trás desse verniz de profissionalismo, escondem-se histórias polêmicas, confusões nos bastidores, atritos com colegas, brigas com o público e até processos judiciais que continuam assombrando sua trajetória. Afinal, quem é o verdadeiro Antônio Fagundes? O ator respeitado por gerações ou o homem cercado por controvérsias e decisões que dividem opiniões até hoje? Prepare-se, porque o mergulho nos bastidores dessa carreira consagrada revela muito mais do que você imagina. A primeira polêmica que precisa ser contada já se tornou quase uma marca registrada do ator. Fagundes, desde os primórdios de sua carreira no teatro, adotou uma postura rígida em relação ao público. Quem chega atrasado, não entra. Simples assim. Para alguns, um gesto de respeito ao espetáculo e a quem chegou na hora. Para outros, um verdadeiro desrespeito ao consumidor que comprou ingresso caro e, por alguns minutos de atraso, acaba barrado. Essa postura já gerou inúmeros processos, reclamações inflamadas e até confrontos presenciais. Em 2023, a situação atingiu um dos pontos mais tensos de toda a sua vida profissional. No Teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro, cerca de 50 pessoas que chegaram atrasadas tentaram forçar a entrada para assistir à peça Baixa Terapia, estrelada por Fagundes. O resultado? Tumulto, gritaria, confusão e pasmem, até a polícia precisou ser chamada para conter o público revoltado. As imagens correram os sites de fofoca, os comentários se multiplicaram nas redes sociais e Fagundes foi obrigado a se pronunciar. Seu discurso foi direto. Não tenho a pretensão de educar ninguém, mas essa é a regra do espetáculo. A fala, que poderia soar apenas como uma defesa firme, acabou acendendo ainda mais a polêmica. Afinal, muitos o acusaram de arrogância, de se colocar acima do público, de não demonstrar empatia com quem enfrenta o trânsito caótico das grandes cidades para chegar ao teatro. Os defensores, por outro lado, aplaudiram a postura, alegando que o teatro precisa, sim, de disciplina e respeito. O fato é que a imagem de Fagundes saiu arranhada. O que antes era visto como rigor profissional virou, para muitos, inflexibilidade exagerada. E a polêmica não parou por aí. Casais e espectadores barrados decidiram levar o caso à justiça, pedindo indenizações que ultrapassam os R$ 20 mil. Em entrevistas posteriores, Fagundes chegou a afirmar que sempre ganha esses processos, porque está com a razão. Uma declaração que, claro, reacendeu ainda mais o debate e mostrou o quanto o ator está disposto a comprar essa briga com o público. E não é de hoje que Fagundes coleciona situações embaraçosas ligadas à sua relação com a plateia. Durante sua carreira, diversas apresentações foram marcadas por barracos nos corredores do teatro, discussões acaloradas com clientes indignados e notas de repúdio circulando nas redes sociais. Para um homem que se orgulha de sua trajetória nos palcos, essa mancha parece perseguir sua imagem de artista popular. Afinal, como conciliar a ideia de ator do povo, tão presente em suas novelas, com a realidade de um profissional acusado de elitismo e autoritarismo nas salas de espetáculo? Mas se a relação com o público já lhe rendeu dor de cabeça, não foi apenas no teatro que ele acumulou controvérsias. Outro momento turbulento foi sua saída do contrato fixo com a TV Globo, emissora onde construiu sua carreira e estrelou algumas das maiores novelas do horário nobre. Após mais de 4 décadas de vínculo, o anúncio de que não renovaria com a casa soou como uma bomba. Oficialmente, tudo parecia amistoso, mas os bastidores revelaram que a decisão foi marcada por desentendimentos e impasses. O próprio Fagundes revelou que havia uma cláusula contratual que o impedia de conciliar sua agenda teatral com as gravações da emissora. Ele exigia liberdade para escolher os dias em que estaria disponível para gravar, de modo a não prejudicar suas peças. A Globo, por outro lado, precisava de flexibilidade para organizar suas produções. O impasse foi inevitável e a relação de 44 anos chegou ao fim.
Para muitos, foi o símbolo de um divórcio nada amigável, ainda que mascarado por discursos diplomáticos. A mídia, claro, não perdoou. Manchetes pipocaram insinuando que Fagundes bateu de frente com a poderosa Globo, que não quis abrir mão de sua agenda pessoal e, por isso, acabou sem espaço fixo na televisão. Críticos apontaram que sua postura soava como estrelismo. Admiradores, por sua vez, o aplaudiram por priorizar sua paixão pelo teatro. O fato é que, mais uma vez, a imagem do ator ficou dividida entre amor e ódio. Outro episódio que deu o que falar foi sua participação em um vídeo do Porta dos Fundos para a campanha Novembro Azul, que alerta para o exame de próstata. Conhecido por seu humor irreverente, o grupo de comédia lançou um vídeo em tom escrachado e Fagundes apareceu ali, surpreendendo muita gente. Mas a surpresa logo virou polêmica. Uma parcela do público acusou o conteúdo de ser vulgar, de transformar em baixaria um assunto sério de saúde. As críticas chegaram forte e muitos se disseram decepcionados ao ver um ator do porte de Fagundes envolvido em algo do tipo. Ele não se calou. Rebateu as críticas afirmando que a intenção era justamente chamar atenção para o tema, atingir os homens de forma mais direta e eficaz. Se for para salvar vidas, que venha a baixaria, disse em entrevistas. Uma fala que, é claro, polarizou ainda mais as reações. Para alguns, um gesto ousado e consciente. Para outros, apenas mais uma mancha em sua trajetória. E se engana quem pensa que Fagundes foge de polêmicas políticas. O ator, ao contrário de muitos colegas que evitam declarações contundentes, nunca escondeu sua opinião. Em 2020, durante o governo Bolsonaro, ele não poupou críticas a artistas que aceitaram cargos ou trabalhos ligados ao Planalto. Chegou a falar em mau caratismo e falta de vergonha, de quem, segundo ele, se aproveitava do momento político. As palavras caíram como uma bomba no meio artístico e foram interpretadas como uma indireta direta a colegas de profissão, especialmente a atriz Regina Duarte, que assumira a Secretaria de Cultura. Os bastidores tremeram, as redes sociais pegaram fogo e Fagundes foi acusado de criar inimizades desnecessárias. Ao mesmo tempo, ganhou aplausos de quem compartilhava de sua visão, mas não parou por aí. Em entrevistas, o ator também se posicionou contra a forma como a Lei Rouanet é aplicada, chamando-a de Lei Nem, nem política cultural de verdade, nem mercado. A declaração caiu como uma bomba em um país onde a Lei Rouanet sempre foi tema de acalorados debates. Ao criticar um dos principais mecanismos de financiamento da cultura brasileira, Fagundes se colocou novamente no centro da tempestade, sendo visto tanto como corajoso quanto como ingrato. Afinal, muitos de seus próprios trabalhos já foram viabilizados por leis de incentivo e, claro, como todo ator de longa carreira, também coleciona críticas artísticas. Um exemplo foi o filme Vila Lobos, Uma Vida de Paixão, no qual interpretou o maestro brasileiro. Apesar de sua entrega no papel, parte da crítica detonou a produção, acusando-a de focar mais na vida pessoal e amorosa de Vila Lobos do que em sua genialidade musical. O elenco, a escolha de atores e até a maquiagem foram questionados. Embora não fosse um escândalo no sentido clássico, o filme se tornou um marco de como até um ator consagrado pode se ver em meio a recepções mornas e discussões acaloradas sobre a qualidade de suas escolhas. Esses episódios, juntos, desenham um retrato menos glamouroso e muito mais humano de Antônio Fagundes. Um homem que, apesar do talento inegável, coleciona polêmicas que não podem ser ignoradas. Um ator que construiu sua carreira na disciplina, mas que acabou sendo acusado de rigidez excessiva. Um profissional que enfrentou a Globo, que enfrentou o público atrasado, que enfrentou colegas de profissão e que, mesmo assim, mantém uma aura de respeito inabalável para uma grande parte dos brasileiros. Mas será que todas essas polêmicas são fruto apenas de sua personalidade forte? Ou existe aí um toque de vaidade, de soberba, de quem já se acostumou a ocupar o lugar de protagonista por tanto tempo? Afinal, quando um ator se permite dizer que sempre ganha os processos movidos contra ele, não estaria ele, no fundo, debochando da dor e da frustração de quem pagou caro para vê-lo em cena e acabou barrado na porta do teatro?
Quando critica colegas por aceitarem cargos políticos, não estaria ele alimentando o mesmo clima de divisão que tanto critica na sociedade? E quando aceita participar de vídeos polêmicos em nome de campanhas de saúde, não estaria de certa forma flertando com a polêmica para se manter relevante na mídia? A verdade é que Antônio Fagundes é uma figura complexa, admirada e criticada na mesma medida. Um homem que fez história na televisão brasileira, mas que, ao contrário do que muitos pensam, não teve uma trajetória imune a escândalos. Pelo contrário, as polêmicas o acompanharam e, ao que tudo indica, ainda o acompanharão. O público, dividido, continua assistindo a esse espetáculo que mistura arte, talento, polêmica e ego. E enquanto houver quem aplauda e quem vaie, Antônio Fagundes continuará sendo notícia, seja pelas novelas que marcaram gerações, seja pelos barracos que incendiaram os corredores dos teatros ou pelos discursos inflamados que ainda ecoam nos bastidores da cultura nacional. Porque, no fim das contas, o maior espetáculo de Antônio Fagundes talvez não seja nenhum dos que ele encenou nos palcos ou gravou nas novelas. Talvez o verdadeiro espetáculo esteja em sua própria vida, recheada de momentos de glória, mas também de muitas, muitas polêmicas. E é exatamente isso que mantém seu nome vivo no imaginário popular, a certeza de que, com ele, nunca existe tédio. Sempre haverá uma controvérsia, um embate, uma declaração bombástica. E o público, mesmo dividido, segue assistindo de camarote. E aí, já conheci a história de Antônio Fagundes? Acha que ele está certo em barrar os atrasados? Me conta sua opinião aí nos comentários, já deixa o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de compartilhar com os amigos.